Esses cromossomos, então, têm lá as suas características, as suas estruturas e, obviamente, por aí afora. Foi o que nós vimos na data de ontem. Vimos também o estudo do nosso amado genoma, né? O genoma humano. Na verdade, a gente estudou o humano, porque, na verdade, aí é o que mais está próximo da gente. Mas esse genoma é feito para todos os animais vivos, né? Para todos os organismos vivos. Então, desde uma planta, uma bactéria, um protozoário, dentre outras situações. Desde o organismo mais simples, as bactérias mais simples, até, obviamente, os seres humanos, como aí em caráter de evolução, né? E agora nós vamos ver aquela situação. Nós vamos ver a situação pelo qual nós temos em mente a divisão da minha célula. Então, esse é o primeiro processo. Então, a gente vai iniciar essa aula, na verdade, essa aula única hoje, só temos uma aula, vamos falar de mitose, que é um tipo de divisão celular. Só tem essa, professor? Claro que não. Tem a meiose, só que a meiose nós vamos deixar para tratá-la, obviamente, na semana que vem, tá? Então, na terça-feira que vem, já saibam que a gente vai, obviamente, trabalhar com essa meiose. Que, lembrando, a meiose está relacionada aí à formação dos gametas, à formação das células sexuais, à formação tanto do espermatozoide quanto do óvulo, tá? Então, para a gente começar, vamos ter aí uma parte teórica, né? É um processo de reprodução celular que ocorre em grande parte nas células do nosso ciclo celular, tá? É um processo pelo qual uma célula diploide, o que é diploide mesmo? Falei disso na data de ontem. É a célula que apresenta o número total dos cromossomos. Então, por exemplo, a nossa célula, ela tem 46 cromossomos. Então, uma célula que tem 46 cromossomos é uma célula diploide, ou uma célula representada pelo número e pela letra 2N, né? Que significa que a célula tem a quantidade total do número desses cromossomos, tá? Então, repara que uma célula diploide, ela dá origem a duas outras células diploide, idêntica à célula-mãe e entre si. Então, na verdade, o que acontece? Eu tenho a produção, eu tenho o desenvolvimento de uma célula. Essa uma célula ela se divide ao meio, formando duas idênticas, com os mesmos materiais genéticos e por aí afora. Professor, sempre acontece assim? Não. Graças a Deus que não, né? Sabe por quê? Porque é quando uma célula-mãe, ela se divide e forma duas células iguais, é o processo de mitose convencional, tá? Isso acontecia lá nas bactérias, nas arqueobactérias, lá naquele laguinho, quando a gente estudou evolução química. E a gente percebeu que, em certo momento, uma célula se dividia em duas. Só que ali ocorria um erro genético. Ali ocorria uma mutação genética. E houve a possibilidade do aparecimento de outra estrutura, como, por exemplo, uma alga. Dessa alga apareceu os vegetais, desde os mais simples até os mais complexos. Dessa alga deu origem, então, aos organismos que a gente chama de pré-históricos. Por exemplo, o que a gente cita aí, um peixe pré-histórico. E aí ele foi se desenvolvendo e tivemos a evolução. Então, na verdade, essa mitose, ela tem um ponto positivo. Por exemplo, o nosso cabelo se desenvolve por mitose. Aquele negócio, vou cortar o cabelo na lua cheia porque influencia o cabelo. Cada um crê naquilo que quer. Mas isso tem a ver com o seu corpo. É com as proteínas que você tem, com a sua alimentação, que vai aumentar esse processo, claro, de divisão celular. Então, o cabelo, você não vai ter cabelos de colorações diferentes. Eu tenho um cabelo branco. Mas aí é uma calvície, na verdade, um envelhecimento. Mas, na verdade, a célula é a mesma. Você faz um corte na mão e ocorre a cicatrização. Promove aquela casquinha que dá uma coceira do caramba. Quando coça, é sinal que está ocorrendo a cicatrização. E aí, é claro, que a gente arranca aquela casquinha. E a mãe da gente, desde quando a gente se tem por gente, a gente escuta, não pode arrancar a casquinha. Mas não pode por quê? Porque você arranca a célula. E aí ela vai ter que se reproduzir de novo e vai demorar mais para cicatrizar. É só isso. Simplesmente isso, tá? Então, isso é também uma reprodução mitótica. É uma reprodução de célula que a gente chama de célula somática.
nós percebemos lá no genoma que o nosso óvulo, o nosso espermatozoide, ele tem 22 cromossomos somáticos, né, que tem as características, e um deles vai ser o sexual, né? Então, olha a importância aí dessa situação, né? Isso quer dizer que a célula com um certo número de cromossomos, no caso humano 46, origina duas outras eventualmente iguais entre si. Professor, mas tá louco? Isso aqui está parecendo a Bíblia, que é a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. Professor, mas que matemática desgranhenta é essa de que uma célula com 46 produz duas com 46? Calma que eu vou te explicar. Tudo isso vai ocorrer por causa da duplicação desse DNA. Calma que nós vamos chegar lá. Muito bem. Nós vimos ontem, quando eu falei de mitose, que essa mitose tem 4 etapas, bem simples, bem distintas, e eu vou te ajudar a entender o que acontece em cada uma delas. Para isso, a gente só vai olhar desenho. Então, eu vou te ensinar por esses desenhos que estão aí, que inclusive é o mesmo desenho que vocês viram comigo no primeiro ano, tá? São desenhos aí que eu acho bastante interessante, elucida muito bem o que acontece em cada fase. E aí você não precisa decorar, é só analisar o desenho, aprender que você já vai entender o que acontece em cada uma. Mas para que ocorram essas 4 fases, a célula ela precisa ser preparada. Ela precisa ser preparada para que ela comece o seu processo de duplicação. O mesmo esquema, que Deus o livre, mas o pai de vocês bateu o carro, amassou o carro. Aí ele vai levar numa funilaria. Vai chegar lá, os caras vão arrumar o carro. Só que a primeira coisa, o processo final, é pintar o carro novamente. Só que para pintar o carro novamente, esse carro tem que ser preparado. Você vai arrancar os acessórios que está lá, dá uma batida na traseira, vai tirar a lanterna, vai tirar toda essa parte. Dá para recuperar o que está lá? Beleza, desamassa, passa uma massa, lixa, prepara. Você vai passar um prime primeiro, que é uma tinta mais resistente, para não se enferrujar tão rápido o carro, para aí depois sim finalizar o processo com a tinta. Então, com a divisão celular, é a mesma coisa. Essa célula precisa ser preparada antes de iniciar a divisão celular. E para isso, esse processo, a gente denomina de intérfase. Então, a minha intérfase nada mais é do que o processo de preparação da minha divisão celular. Ó, eu trouxe esse esqueminha bem acentuado, inclusive, bem destacado, para você entender o que acontece. Desse período G1, período S, período G2, é o período de intérfase. Então, a intérfase começa daqui, final da telófase, e ela vai até um pouquinho antes da prófase. Repara que se eu dividir, como eu dividi essa circunferência em 4 partes, 3/4 dessa parte, de um total, vamos dizer assim, é o período de intérfase. Caraca, professor, é o período de preparação? Sim, é o período pelo qual essa célula vai se preparar. Vai se preparar para quê? Para que ela consiga, obviamente, se duplicar. E aí eu tenho 3 etapas distintas. E é isso que eu quero que você olhe para mim. Aqui, nesse período G1, repara como está o meu cromossomo. O meu cromossomo ele está simples, ele não está duplicado. Esse meu cromossomo, como é que eu sei que ele não está duplicado, professor? Porque ele tem uma cromátide. Essa linha, que é o que contém material genético, que está condensado, por isso eu posso chamar esse cara de cromossomo. Lembra a aula de ontem? Uma cromátide também é uma sequência de DNA descondensada. Aqui esse cromossomo está condensado, ele está junto, ele está compactado. Só que esse cromossomo, ele está simplificado, ele tem uma cromátide só. E esse cromossomo, para que ele possa se duplicar, ele não pode ter uma cromátide só, ele tem que ter as 2 cromátides, que é o que está acontecendo nesse período G2. Olha o que está acontecendo nesse período G2. Eu tenho 2 linhas, eu tenho 2 cromátides, diferente do período G1, que eu tenho uma cromátide só. Então, o que ocorreu aqui? Ocorreu a duplicação,
a produção de uma cromátide a mais. Então, toda vez que a minha célula termina essa divisão mitótica, termina essa divisão celular por mitose, ela vai produzir um cromossomo com uma cromátide, o que a gente chama de cromossomo simples. Legal? Legal? Muito bem. Agora, perceba, para que ele chegue até aqui, ele vai passar pelo processo de intérfase, que começa no período G2. Então, eu trouxe aqui para vocês um esqueminho, resumindo, o que acontece no período G1. É o período pelo qual ocorre a produção de proteína e, consequentemente, a síntese de RNA. Nesse período, a célula aumenta de tamanho. Gente, aqui, nesse período, ocorre a produção do RNA ribossômico. Lembra quando a célula vai se duplicar? Lembra quando eu tenho a duplicação da minha célula? Eu tenho os 3 tipos de ribossomo. Eu tenho os 3 tipos de RNA, O RNA ribossômico sintetiza ribossomo, sintetiza proteína, faz um nucleotídeo. Eu tenho o RNA mensageiro, o que ele copiava a fita de DNA em linguagem de RNA. E, por último, eu tenho o RNA transportador, o que ele arranca, elimina aquela base nitrogenada uracila e introduz, coloca no lugar a base nitrogenada que caracteriza o meu DNA, que é a timina, formando, então, a duplicação do meu DNA. Então, para que ocorra essa produção de outra cromátide, de outra linha do meu cromossomo, eu necessito de ribossomo. Então, nessa fase G1, além do crescimento dele em tamanho, ele aumenta de tamanho. Eu tenho a produção. Não para de produzir o quê? Proteína. Por quê? Porque o cromossomo, a base dele é proteica. Eu preciso de proteína para fazer ele. Lembra? Ele tem características de DNA. DNA é o ácido desoxirribonucleico. Então, ele é formado por nucleotídeo. Eu tenho proteína ali. Então, nessa primeira etapa, chamada G1, nessa primeira etapa da intérfase, o que acontece? A produção de proteína, pela presença do RNA ribossômico, que sintetiza e produz proteína. Perceba o que ele disse aí. Não acontece duplicação nenhuma ainda. Não acontece produção nenhuma da cromátide. Só está iniciando o processo de aumento de tamanho e de síntese, produção de proteína. Beleza? Muito bem. Período S. O que está acontecendo no período S? Agora sim, essa minha cromátide, essa minha outra linha que está presente aí no meu cromossomo, que eu chamei de cromátide, nós vimos ontem, tá? Naquela imagem, e aí começa a produção da cromátide. Então, ela começa pequenininha, vai aumentando, até que ficar as duas do mesmo tamanho. Ó, é o que está acontecendo aqui, no período S. Repara que as duas cromátides agora estão do mesmo tamanho. Ela começou pequenininha, ela foi aumentando o quê? Proteína. Aumentando o quê? O resultado do que o RNA ribossômico fez no período G1. Então, ela vai usar toda essa proteína, vai agregar essa proteína na nova cromátide. E aí vai formar, então, o meu cromossomo com a cromátide duplicada. Então, no período S, período que ocorre a síntese de produção de DNA. Como é que essa síntese é feita? Eu vou pegar essa proteína, vou agregar na minha cromátide e vou aumentar a minha fita de DNA. Perfeito? Repara que aqui agora, no período S, no final do período S, o meu cromossomo já está duplicado. Ele já tem as duas cromátides. Na verdade, uma ele já tinha, né? Na verdade, ele terminou a produção da outra. Agora o meu cromossomo está preparado para se dividir? Ainda não. Por quê? Porque ele vai passar pelo período G2. Vamos dizer que o período G2 é um período de manutenção. É um período de desenvolvimento. É um período pelo qual essa minha cromátide ela é finalizada. O que ela pode, então, dar início a essa duplicação. Então, no período G2, olha lá, assemelha-se ao período G1, porém, nesse período, o DNA
já está duplicado. A minha cromátide já foi produzida. Então, aqui eu tenho as duas cromátides, houve o processo de finalização, o processo de desenvolvimento, o que agora o meu cromossomo já pode ser duplicado. Então, repara, olha que 3/4 do processo de divisão é denominado de intérfase. Período G1, produção de ribossomo, produção de proteína. Por quem? RNA ribossômico. Período S é o período que a minha cromátide começa a ser introduzida. Eu vou pegando do meio as proteínas, vou agregando e vou ocorrendo aí essa duplicação do meu DNA, tá? E aí no período G2 ocorre a finalização, porque o meu cromossomo agora já está condensado, já está preparado para a divisão. Beleza? É isso que acontece nesse período de intérfase. Só repara uma coisa, por favor. Isso é importante. Aqui, no período G1, presta atenção. Eu vou dar um exemplo. Vou colocar um número. Eu tenho 12 cromossomos. No período G2, o que acontece? Esse cromossomo ele foi duplicado. Então, se eu tinha 12, agora, com essa duplicação, eu terei 24 cromátides. Beleza? Então, é sempre o dobro. Então, o período G1, eu tenho uma quantidade de cromossomos. Período G2, ela está duplicada. Por que duplicada? Porque no período G1 eu tinha uma cromátide só, no período G2 eu tenho 2 cromátides. Então, houve a duplicação. Muito bem. Bora lá, vamos falar agora os tipos de divisão celular, mitose, agora os processos que esse cara acontece. O primeiro deles é chamado de prófase. Presta atenção no teu visor. Presta atenção que eu vou te ensinar a olhar desenho. E se você aprender, você não precisa decorar mais nada, porque você já aprendeu. E aí isso torna-se uma situação fácil para o teu entendimento. Olha o que está acontecendo. Eu tenho 3 desenhos. Nossa, professora, a prófase tem 3 desenhos? Na verdade, poderia até colocar mais, né? Se fosse processo por processo. Mas eu não tenho espaço. Então, eu procurei sintetizar a prófase em 3 desenhos. Bom, primeira coisa, perceba o que está acontecendo. Eu tenho aqui essa estrutura que está aqui em cima, parece um olhinho que está liberando aí uns raios solares, né? Parece aí 2 sóis, vamos dizer assim, né? Então, esses carinhas, eles são o centríolo. Centríolo, professor, era aquele cara que só estava presente na célula animal, fechou, e que estava relacionado ao processo de divisão celular. Legal. Que processo é esse? É a produção dessa linha. Repara que entre um centríolo e outro, eu tenho uma linha imaginária. E essa linha se expande para todos os lados. O que eu chamo essa linha que vai dar origem ao fuso mitótico. Aquela linha imaginária que vai grudar o cromossomo. Então, é uma linha imaginária formada pelo centríolo. Então, repara, aonde está o centríolo aqui? Ele está mais ou menos, vamos dizer assim, um pouco acima do meio da célula. Repara que esse centríolo aqui, ele está se distanciando. E repara, aonde foi parar o centríolo? Nos lados opostos, nas extremidades na célula. Então, a primeira coisa que acontece na prófase, os centríolos formam essa linha imaginária, chamada de fuso mitótico, e esses caras vão se distanciando, vão se localizando para onde? Para as extremidades da célula. Então, eles vão indo para as extremidades. É isso que acontece com o centríolo. Muito bem. Então, primeira etapa, prófase, produção do fuso mitótico, centríolo vai para as extremidades da minha célula. Beleza. Segunda coisa, galera, perceba aqui. Eu tenho aqui a minha carioteca, a minha membrana nuclear, que nós estudamos ontem. Essa carioteca, nesse primeiro desenho, está compacta, está perfeita. O que está acontecendo nesse desenho? Ela está começando a se deteriorar. O que aconteceu nesse cara? Não tem mais carioteca. Que, professor? Não tem. Houve a degeneração, houve a eliminação dessa carioteca. Essa carioteca está com a responsabilidade de conter o material genético,
ela começa a ser deteriorada e ela some. Por que que ela some, galera? Porque o meu cromossomo, ele tem que estar no citoplasma. Por quê? Para que esse fuso mitótico grude nos cromossomos. Então, ocorre a eliminação, a deteriorização dessa carioteca. Some essa membrana nuclear. É claro, gente, ela tem que sumir para esse fuso mitótico do centríolo grudar no cromossomo. Senão, não tem como. O cromossomo está lá dentro do núcleo, ele não está fechado, ele está guardado. Como é que o fuso mitótico vai fazer isso? Não tem como. Então, primeira coisa, segunda, né? Ocorre a deteriorização do meu material genético. Agora, olha que coisa linda! Nesse primeiro esquema, essa estrutura em vermelho é o DNA. Essa estrutura em vermelho é a minha cromatina. O que era a minha cromatina mesmo? Ah, era um filamento, uma sequência de DNA, totalmente o quê? Descondensada, desespiralizada, sem estar condensada. É o que está acontecendo aqui nesse desenho. Olha o material genético como está. Está todo descondensado, está todo esticado, vamos dizer assim. E aí ocorre um processo contrário, que é a formação do cromossomo. Qual era a definição do cromossomo que eu disse ontem? O cromossomo nada mais é do que um filamento de DNA, o que contém a nossa característica genética, só que ele está compactado, ele está junto, ele está num tamanho reduzido. Olha o que está acontecendo nesse segundo desenho. Literalmente, ele está passando de cromátide para cromossomo. E olha o que acontece aqui. Repara que essa cromátide, ela está totalmente unida. O que começou a aparecer aqui, ó? Repara que essa cromátide, na formação do cromossomo, esse cromossomo começa a ser fragmentado. E aqui ele está no maior grau de condensação. Ele está mais condensado, mais junto. O que aqui eu já posso chamar de cromossomo. Então, veja que legal nessa imagem. Você tem aqui a cromátide descondensada e você tem o cromossomo compactado, condensado e em partes, tá? Onde, repare esse fuso mitótico. Aqui, ó, os fusos mitóticos está em pretinho. Aqui, o desenho esquematizou em azul. O que esse fuso mitótico está fazendo, galera? Ele está grudando aonde? Bem nesse pontinho do cromossomo. Como é que chamava esse pontinho? Centrômero. Então, nessa fase, o fuso mitótico gruda no centrômero do meu cromossomo. Para que isso? Para fazer as outras etapas de divisão dessa célula. Então, é isso que acontece aqui, galera. Tá vendo o que eu falo? Não precisa decorar o que está escrito. Só olhar. Primeira coisa, a presença do meu centríolo. Ocorre a produção do fuso mitótico. Se você quiser colocar entre aspas, linhas imaginárias, não tem problema. Fuso mitótico, linhas imaginárias. O que faz com o meu centríolo? Vai para as regiões opostas. O que acontece com a minha membrana nuclear? O que acontece com a minha carioteca? Ela é deteriorada, ela é eliminada. O que acontece com o meu material genético? A cromátide, olha que palavra bonita, a cromátide estava descondensada, ocorre a condensação desse material genético, a fragmentação dele em pedaços e dessa cromátide forma o cromossomo. Acabou, acabou. Esse cromossomo, ele será fixo, grudado no meu fuso mitótico, aonde não é na cromátide, não é nas linhas, é aqui nessa região central, que eu vou chamar de centrômero. Então, o fuso mitótico gruda no centrômero do meu cromossomo. Beleza? Simples assim, galera. São essas três coisas. Acabou. Eu não vou nem ler o que está lá em cima. Segunda etapa, a chamada metáfase. Gente, essa é a mais fácil de todas. A mais molezinha. Vamos analisar essa imagem e essa, para ver o que acontece. Repara aqui o que está acontecendo. Olha o fuso mitótico. Ele está abaulado para cima. Olha o fuso mitótico aqui embaixo, ó. Ele está bem para baixo. Isso acontece tanto para cima, que não está esquematizado, quanto para baixo. O que aconteceu aqui, ó? Metáfase, meta, meio. Ele vai puxar esse fuso mitótico. Suponhamos uma corda de pular corda. Imagina que ela está não puxada.
Uma pessoa de um lado puxa de um outro, a outra puxa do outro. O que vai acontecer? Ela vai ficar esticada, reta. É o que está acontecendo aqui, meus amores. Esse centríolo e esse centríolo tá, ó, puxando. Puxando o quê? O fuso mitótico. O meu cromossomo estava aqui para baixo. O que acontece no meu cromossomo que estava aqui para baixo? Ele vai ficar na região central, na região do meio. Por isso, metáfase. Ele vai ficar numa região que biologicamente a gente chama de placa equatorial. Caraca, o que é Equador? Equador é aquela linha no centro do nosso globo, no meio. Por isso, placa equatorial. O meu cromossomo vai ficar no meio da minha célula. É só isso. Então, nessa metáfase, a minha cromatina, os meus cromossomos, estão na placa equatorial, no meio da célula, tá? Totalmente condensados, tá? Então, por isso, a gente menciona, então, a presença dos cromossomos. Beleza? Anáfase. Primeira coisa que eu falei quando a gente estudou isso. Guarda. Anáfase é a separação. Olha o que está escrito. É a fase da separação. Separação do quê? Das cromátides. Olha o que está acontecendo aqui nesse desenho, pessoal. Espera aí. Olha aqui. Aqui o que eu tenho? As minhas cromátides e o meu centrômero. Aqui, tanto as cromátides quanto o centrômero estão na região equatorial, no meio da minha célula. O que aconteceu aqui? Presta atenção. Rompeu o centrômero. Se você olhar aqui na minha imagem, no meu dedo, essas duas estruturas aqui, elas estão coladas. Só que o que acontece? O fuso mitótico está puxando. Chega uma hora que esse centrômero, puf, ele quebra. E aí vai uma cromátide para cada lado. É o que está acontecendo aqui, galera. Então, aqui o meu centrômero, a bolinha do centro, ela foi quebrada e dividiu uma cromátide para um lado e outra cromátide para o outro. Então, aqui ocorreu a quebra do centrômero. O que o meu centríolo, que são aquelas estruturas que estão no polos opostos da célula, eles puxam, eles trazem essa agora, metade dessa cromátide, um lado para cada das extremidades dessa célula. Então, essa cromátide está sendo puxada para o lado esquerdo, essas duas cromátides para o lado direito. Professor, só duas? Não, gente, não são só duas, são 46, tá? A minha célula tem 46 cromossomos. Então, não dá para esquematizar 46 cromossomos aqui fazendo isso. Então, a gente simboliza uma quantidade menor de cromossomos. Beleza? Muito bem. Essa minha cromátide, agora, ela chegou nos polos opostos. E vai acontecer, presta atenção, ao contrário do que aconteceu na prófase. O que aconteceu na prófase mesmo? A produção, foi a eliminação da minha carioteca. Aqui vai acontecer ao contrário. Eu vou produzir a minha carioteca. Então, os meus centrômeros chegou nos polos opostos. Repara nesse desenho que o meu cromossomo já está começando a se descondensar. Ele vai virar cromátide de novo, né? Aqui, repara, houve a produção da minha carioteca. Foi o que aconteceu ao contrário daqui. Lembra na prófase? A carioteca sumiu. Aqui a carioteca, ela é produzida novamente. Olha o meu centríolo, começa a sumir o fuso mitótico. O que começou aqui, ele começa a sumir. Tanto que, ó, olha os centríolos onde estão. Estão os dois juntos. Eles não têm mais a necessidade de estar nos polos opostos. E aí acontece aqui a descondensação do meu cromossomo, o que vai virar uma cromátide, que é o material genético descondensado, que era o que está aqui. E aqui ocorre um outro processo, ocorre uma invaginação. Repara, como chama essa estrutura de fora? É a membrana plasmática. Aqui eu tenho a produção da membrana nuclear, mas a membrana plasmática, ela já estava aí. Ela estava numa célula única. Repara, era única, 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 aqui única, e aqui essa célula, ela começa o quê? A se dividir. Então, repara que a membrana plasmática, ela começa a se invaginar. O que é isso?
é uma invaginação, uma separação. E repara que nós estamos falando de uma célula animal. E essa invaginação, ela chama-se citocinese. E ela tem um tipo, ela vai de fora para dentro. Então, essa citocinese, ela é chamada de centrípeta. Ela vai do final para o centro, o que ela finaliza o seu processo e você vai ter a formação das duas células. Agora, perceba, quando essa célula se dividiu, como é que vai estar a minha cromátide? Simples. Então, o que aconteceu? Eu comecei a duplicação do DNA com as cromátides duplicadas. No final da telófase, como está a minha cromátide? Vai estar simples. Então, professor, como eu explico uma célula com 46 cromossomos, dá 2 de 46? Eu explico dessa forma. No início da duplicação, esses 46 estão duplicados. Quando ele se divide, ele vai formar 2 estruturas com 46, que a minha cromátide fica dessa forma. Ou seja, esses são os processos e as etapas da divisão. Lembra que na prófase, você tem a produção do fuso mitótico, centríolos vão para a extremidade, começa a deteriorar, sumir a carioteca, a minha cromátide começa a se condensar, forma-se o cromossomo. Esse cromossomo ele é desfragmentado em partes. A minha metáfase, os meus cromossomos unidos pelo centrômero, no fuso mitótico, fica no meio da célula. Placa equatorial, no centro, no equador da minha célula. Anáfase, quebra o centrômero, quebrou a bolinha, quebrou essa bolinha aqui, ó, essa bolinha aqui, e aí vai uma cromátide para cada lado. Telófase, essas cromátides chegam às partes opostas, começa a se descondensar, ou seja, o meu cromossomo torna-se novamente uma cromátide. Produz a carioteca, o fuso mitótico vai se eliminando, ocorre a citocinese, a invaginação. Numa célula animal, uma citocinese centrípeta, de fora para o centro, formando, então, 2 células. Ou seja, meus amados, mediante a isso, foi explicado novamente, detalhadamente, o processo de mitose. Para os amados que querem estudar, analisa o desenho, olha pelo desenho o que está acontecendo no desenho, e você já sabe qual ação que está acontecendo e qual fase é. Bons vestibulares adoram isso. Eles colocam desenhos de células já divididas e ele pergunta qual é a etapa. Depende da imagem. Se você vê uma invaginação, pô, é uma telófase. Se você vê a carioteca sumindo ou a cromatina se condensando, pô, é uma prófase. Se você vê lá as cromátides quebradas indo cada um para um lado, pô, é anáfase. E se você vê os cromossomos todos bonitinhos, na mesma linha, na região central da célula, na placa equatorial, vai ser, obviamente, uma metáfase. Então, esse processo é muito simples, muito dinâmico, muito fácil de você aprender, olhando os desenhos. Então, pelo desenho, o estudo torna-se óbvio, muito mais fácil. Fechou, galera? Tranquilo? Esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Nós relembramos aí a mitose para vocês. Tem lá o meu mapinha conceitual para você dar mais uma relembrada. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou por aqui. Lembrando, semana que vem, terça-feira, a gente começa a meiose. Eu vou ver se eu consigo, não fiz ainda o mapa conceitual da meiose, eu vou ver se eu consigo fazer e já encaminhar para vocês, para que vocês aí já deem uma olhada, para que na terça-feira vocês já estejam craque e a gente já começa a nossa aula. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Maravilha.